Não sei como é que foi aí o seu primeiro semestre, mas está todo mundo dizendo que não foi dos melhores em todos os segmentos. Então não fica chateado se a performance não foi aquela que você esperava. Mas para H2, para o segundo semestre, está todo mundo fazendo suas apostas que vai ser muito melhor. A gente acabou de realizar a nossa reunião mensal de resultados. Essa reunião, a participação é de toda a liderança da G2, incluindo o CEO, e ela é orquestrada pela Mid Falcone, a nossa consultoria de negócios. Então eu pensei, por que não compartilhar com vocês o que é que a gente olha nessas reuniões? Vamos lá? Muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é o Business da G2, uma consultoria de SAP Business One, uma solução para a gestão de empresas em crescimento. Se você ainda não nos conhece, é a sua primeira vez por aqui, tem um QR Code aparecendo na sua tela, é só você fazer a leitura que ele vai te levar para mais informações sobre a solução e sobre a G2. Mais um recado aqui, se você tem preferência pelo formato de podcast, procure por G2Cast na sua plataforma preferida, que o mesmo conteúdo vai estar disponível lá. Bom, eu não vou entregar todo o ouro aqui de como a Mid Falcone trabalha e como são os nossos números na G2, mas a dica é, essa reunião é muito pautada para a visão do CEO, para ele ter claro os indicadores da empresa. Eu fui questioná-lo do que ele mais gosta, as preferências dele nos modelos de reuniões executivas, o que ele acha que funciona melhor, o que ele não gosta. Então vamos lá. Ele me contou aqui que as preferências dele são reuniões, aquelas modelo europeu, os almoços de negócio. Ele acha que é mais descontraído, as pessoas acabam entregando ali um pouco mais de informação, às vezes tem um vinhozinho, uma cerveja, né? O europeu, ele costuma almoçar consumindo alguma bebida alcoólica também. Não tem nenhum problema, é da cultura do europeu. E o Beto viveu muito tempo na Espanha, então ele concorda com esse modelo, ele acha mais bacana. E outra coisa que ele trouxe também, que ele gosta bastante, é o horário para começar e para acabar, sem se estender. Por quê? Porque a agenda, geralmente, né, de um executivo, de um gestor, é muito complicada, de todos nós, né? Mas às vezes, se você estica um horário não combinado, vai atrapalhar o próximo compromisso. Então, para ele, o horário é importante. E o que é que ele menos gosta? Reuniões formais demais. Eu acho que na nossa área de tecnologia, geralmente as reuniões são informais. Então, aquelas mais com maior formalidade já começa a dar uma travada e não é da preferência do nosso CEO. Outro ponto que ele não gosta muito são as reuniões remotas, porque realmente elas são mais entediantes, mais difíceis de gerenciar. Às vezes, aquele que é mais educado e fica aguardando o outro falar para expor sua opinião, às vezes ele fica sem se expor porque o outro fala demais, às vezes tem aquele que se repete, o que interrompe. Então, assim, além de tudo, tem aquelas distrações muito à mão. É um celular, é o WhatsApp, a rede social que está aberta ali no notebook, no dispositivo que o participante está usando. Então, essa também não é de preferência por aqui. Bom, antes da gente ir para o nosso modelo aqui de reunião, eu fiz um convite para Patrícia Ribeiro, gerente de produto da Digibi, que é um parceiraço nosso, está sempre por aqui no canal, para ela contar para a gente como é a reunião executiva do time dela. E aqui, as nossas reuniões de resultado acontecem de duas maneiras e em duas periodicidades. Então, primeiro, o time de produto se reúne a cada 15 dias, que é o final de uma sprint nossa. A gente usa o Scrum como metodologia de desenvolvimento e gerenciamento. Então, as nossas sprints contam com review e com uma demo no final dos 15 dias. E aí, nesta reunião, vão todos os times de produto, a gente tem 16 embaixo da organização de produto da Digibi, e aí cada time vai apresentar o que ele está levando para o cliente final, nesse final de sprint, o que ele está dando de novas funcionalidades. Ele vai falar se teve mudanças no plano de longo prazo, já vou falar o que é esse plano de longo prazo nosso, e ele também fala de possíveis descobertas. Então, poxa, eu lancei uma funcionalidade há 2 sprints atrás, mas foi só nessa última sprint que os clientes começaram a adotar de verdade, ou que o cliente XYZ usou pra caramba, mais do que a gente esperava. Então, como a gente faz, como o próprio PM faz esse acompanhamento de como está o uso da nossa ferramenta durante
A sprint, a gente leva também os impactos que a gente encontrou, se a gente encontrou. Se não teve nada, tudo bem, não tem problema, não é que todo time tem que levar o que foi feito dos últimos 15 dias. A gente leva se teve impacto. E aqui tem uma coisa muito de confiança, assim, de se eu não tiver nada para apresentar, tudo bem. Eu talvez esteja trabalhando em algo que não tenha tanto impacto agora, ou eu estou construindo a base ainda para algo maior que eu vou lançar depois, e aí, ok. Isso é um ponto forte, inclusive, do nosso modelo, porque a gente, apesar dos 16 times dentro da área de produto hoje, a gente faz reviews em no máximo 1h30, onde os 16 times trazem coisas, eventualmente, né, um ou outro não traz, mas esses 16 times vão apresentar ainda dentro de 1h30. Essa é a reunião que acontece com mais frequência, mas a gente tem a reunião de ciclo, que a gente chama. A gente usa um período de 13 sprints, cada sprint tem 15 dias, então, e um ciclo pra gente tem 13 sprints. Então, para este ciclo, a gente leva nas reuniões finais de resultados se o plano deu certo, e aí eu comparo o plano que eu fiz ao início do ciclo e o plano que está sendo entregue ao final do ciclo. E aí, atrasei tal coisa, ou não, isso aqui eu consegui fazer e consegui ainda puxar alguma coisa a mais. E descobrir XPTO também no uso do usuário ou de funcionalidades. A gente leva sempre essa parte de descobertas, não é só o físico de uso do produto, né? E aí, para essas duas reuniões, quem puxa elas são os nossos agilistas. A gente tem como público a liderança inteira de produto e todos os desenvolvedores, product managers, designers, o pessoal de UX Writing e de Technical Writing, todo o time de produto, só que quem puxa são os agilistas e cada PM de cada time vai apresentando o seu conteúdo. Invariavelmente a liderança vai fazer alguma pergunta, às vezes é o próprio desenvolvedor quem responde, às vezes é o próprio PM, e aí é uma conversa muito aberta, né? Às vezes rola uma discussão ou outra sobre um tema que tá muito em alta, e o agilista mesmo já puxa a gente de volta, porque, né, é difícil controlar a emoção de todo mundo, mas o agilista tá ali justamente para manter todo mundo com o tempo na cabeça, o tempo da reunião, e acho que é por isso que a gente consegue ainda fazer reuniões mesmo com tanto conteúdo, num curto espaço de tempo e com a periodicidade bonitinha. A gente nunca atrasou reuniões de resultados nem de sprint, nem de ciclo. Agora vamos lá para o nosso modelo de reunião executiva de resultado aqui da G2. Antes disso, eu vou só fazer um breve comentário das metodologias e indicadores mais comuns que a gente vê as empresas adotando. O primeiro tipo de indicador aqui que eu vou trazer é o adotado pela G2, o que a gente usa com a Mid Falcone, que são os KPIs, né? Key Performance Indicators. Então, ele mede o progresso em direção a metas. Aqui a gente usa, ele pode ser usado por área, por pessoa, por time, mas a gente usa por área aqui na G2. Então, esse indicador você pode colocar ali, ter número de vendas, o lucro da empresa, o faturamento, né? Número de clientes, a qualidade dos seus serviços e produtos, medindo satisfação, a produtividade, os custos, tem uma série de indicadores, mas sempre se avalia qual é a prioridade da empresa e começa-se de uma maneira simples. Foi assim que a gente fez na Falcone. Então, já revelando um pouco de como é a nossa dinâmica, primeiro que a gente tenta se reunir pessoalmente, todos os líderes de todas as áreas estão nessa reunião, incluindo os próprios consultores da Mid Falcone. Então, a gente usa uma plataforma e ali a gente vai só tratando as exceções. Muitas vezes a gente traz alguma coisa para comemorar, mas como o tempo ele é escasso, se a gente for falar de tudo que aconteceu em cada área, ficaria muito cansativo, a gente trata as exceções. Então, tem uns faróis nas ferramentas de cada indicador, e aí cada líder vai apresentando junto com o seu plano de ação. Olha, então, os meus indicadores que ficaram no amarelo, no vermelho, foram esses e esses, ou se não for nenhum, a gente só comemora ali por estar tudo verde, mas se não,
ele precisa trazer um plano de ação. Então, no próximo mês, a minha tentativa para resolver essa questão e o meu indicador ficar verde vai ser, e aí ele coloca essa informação também na ferramenta, e muitas vezes a gente discute antes em grupos menores de como é que a gente vai resolver aquela situação. E funciona muito bem, a gente ganha novos problemas nas próximas reuniões, mas esses acabam ficando resolvidos e a gente vai para a próxima. Outro ponto interessante nas nossas reuniões é que todo mundo participa. Então, todo mundo entende o objetivo, as metas, os obstáculos que os outros estão passando. É legal para a gente dar uma unificada na visão e de para onde a gente está indo e como a gente pode colaborar entre si. Outra metodologia muito famosa e utilizada pelas empresas são os OKRs, que passando aqui para o português são objetivos e resultados chaves. A gente pode definir ele e explicar melhor em 4 etapas, como é que ele é composto. Então tem os objetivos que precisam ser claros, alinhados com o direcionamento da empresa, da diretoria, né? E bacana se eles forem inspiradores. Assim a gente consegue um resultado mais rápido e melhor dos nossos colaboradores, né? A segunda etapa são os resultados chaves, definição desses resultados chaves que a gente quer mensurar. É bacana mesclar aqui também com a metodologia SMART, que você já deve ter ouvido falar. Então, eles precisam ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. As coisas precisam ter prazo para elas acontecerem. As últimas 2 etapas são priorização, então tem que ficar claro o que é mais importante, o que vem primeiro para todo mundo ir lá correndo para alcançar. E o último, a revisão. É importante garantir que aquilo ainda faz sentido, que aqueles objetivos fazem sentido e continuam alinhados com os objetivos da organização. Eu vou trazer ainda aqui mais 2 metodologias para a gente discutir. Antes disso, eu convidei também o Rodrigo Reis, do time de vendas lá da Huawei Cloud, para contar para a gente como é que são essas reuniões executivas de resultado com os chineses. Na unidade de negócios de cloud da Huawei do Brasil, as reuniões de vendas acontecem todas as segundas-feiras, às 9 da manhã. Nessa reunião, quem participa são todas as pessoas do time de Huawei Cloud do Brasil, e é seguido um roteiro onde há um acompanhamento das maiores oportunidades, a evolução de clientes, as ações que nós estamos fazendo para aumentar as vendas, tanto de marketing, ações operacionais, ações de geração de demanda. E sempre existe algum tópico fora do contexto da reunião, onde alguém traz uma novidade ou alguma ação que estamos realizando para aumentar a quantidade de leads. Também alguma ação específica que foi tomada por algum gerente de vendas, por exemplo, algum caso que ele gostaria de compartilhar, como ele tocou uma oportunidade, ou como ele realmente ultrapassou as barreiras para finalizar um deal, ou algo do tipo. E aí, fora isso, nós temos nossas reuniões que também acontecem semanalmente, que são reuniões de time, né? E aí não é o grupo inteiro, são realizadas, aí cada time decide, cada gestão decide quando é feito esse, digamos assim, um one-on-one com a equipe, né? Para entender aí mais no dia a dia as tarefas como estão sendo realizadas, né? Quais os to-dos aí da semana anterior que foram feitos, qual foi a evolução semanal, né? E basicamente é isso, em termos de vendas, né? Então, existe aí, obviamente, alguns desafios, sempre a questão da comunicação, né? Então, tanto os brasileiros quanto os chineses têm que se esforçar para falar um inglês bem falado e devagar para que ambas as partes se entendam. E fora isso, tem um aspecto cultural que também a gente precisa sempre entender bem o que realmente uma parte está querendo falar para a outra, né? Às vezes existe vamos dizer assim, um pacote que é perdido no meio da comunicação devido também à diferença de cultura. Mas fora isso, uma vez que a pessoa entra na Huawei, passa 1, 2 semanas, já entende como é que funciona o processo e se adequa. É uma empresa excelente para se trabalhar, tem uma metodologia muito consistente de vendas. O fator de insistência e persuasão chinesa é muito forte, é isso que eu admiro muito na Huawei. Então, a gente não perde. Quando isso acontece, eu não chamo que a gente perde, a gente aprende para realmente não acontecer novamente. E sempre correndo a pista toda para ganhar a oportunidade, para trabalhar e fazer o nosso melhor com as nossas ofertas, com os nossos produtos, com os nossos serviços. Uma outra metodologia que eu costumava ouvir mais no passado e hoje já não ouço tanto é a Balanced Scorecard, que a gente vai chamar aqui de BSC para facilitar.
Ela é composta por 4 perspectivas: a financeira, a do cliente, de processos internos e de crescimento. Atualmente, eu não tenho visto muito as empresas empregando essa metodologia, mas ela já foi muito utilizada e é ainda uma das mais famosas. E a última que a gente vai falar aqui é o famoso P&L, que a gente ainda ouve dizer, trazendo para o português, é o planejamento e orçamentação noturna. Essa metodologia, a gente vê que ela é utilizada mais para planejar e para orçar as atividades da empresa. Por isso que eu vejo as empresas usando com mais moderação. E só voltando na nomenclatura, né, que fica engraçado, é uma reunião que só acontece obrigatoriamente à noite, hoje não mais, mas ela ganhou esse nome porque à noite os colaboradores estão mais disponíveis, porque acabou a jornada de trabalho. É só por isso. Chegamos ao final desse conteúdo, desse episódio. Espero que você tenha gostado. Obrigada por ter ficado até o final aqui. Não se esqueça, toda sexta-feira tem conteúdo novo. Ou o Business aqui comigo, falando de tecnologia, de gestão, de negócio, tendências. Ou então temos Inside Business One com o Renan Felipe, trazendo novidades, funcionalidades, dicas de como usar o SAP Business One. Tem um programa da Bruna Sullivan, que é o Pipe Life, falando de vendas, dando dicas, tendências, falando um pouco de comportamento do cliente, do vendedor. E tem o People Stuff com a Mayra Oliveira, que é daqui da nossa área de pessoas e cultura. Então ela traz temas interessantíssimos da área de RH, comportamento, dicas de como se comportar em entrevistas ou quais são as tendências e tudo sobre a área dela. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, deixa a sua inscrição, a sua curtida, compartilha com os amigos, deixa os comentários e eu te vejo numa próxima sexta-feira aqui no Business. Tchau, tchau!